Deus. Abra a sua Bíblia, livro de Jeremias. Vamos falar dos segredos dos céus. Livro de Jeremias, capítulo 52. Último capítulo de Jeremias. 52. Washa Marisa, Washa Marisa, Washa Marisa, Messiare. Só quem saiu das trevas é que pode entender essa música. Aleluia. Só quem já foi bêbado é que pode entender. Só quem foi ladrão, já quem foi prostituta é que pode entender essa música. Aleluia! A glória, o poder de Jesus, o poder do nosso Rei dos Reis. Aleluia! É quando você pode dizer, não, a chamarissa, sabe? De onde me tirou, eu pensei que não podia mais sair dali. Mas Ele é o Senhor. Aleluia! 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 Jeremias 52. Versículo 12. Se já apanhamos, diga amém. Amém. Está no Velho Testamento, não procure no Novo. Segundo o livro de profetas. Depois de Isaías. Antes de Ezequiel. Aleluia. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém. E incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos calideus que estavam com o capitão da guarda derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor e as bases do mar de bronze que estavam na casa do Senhor. Levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram para os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos, os incensários e as bacias, e os caldeirões, e os castiçais, e os perfumadores, e as galhetas, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. As 2 colunas, e o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos os utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados, e cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capital de bronze, a altura de capital era de 5 covados, e a rede e as romãs em roda ao capital, e tudo era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda, e as romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que vinham à face do rei, e que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã,
capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribia. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribia, na terra de Hamat. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Aleluia. Amém. Feche os olhos, diga comigo: Senhor Jesus, abra o meu coração. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Diga: Espírito Santo, fala comigo. Diga com força: diga: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ensina-me a sua palavra. Diga: Espírito Santo, ensina-me a sua palavra. Diga: eu repreendo todo espírito da cegueira na minha mente, em nome de Jesus. Diga: espírito da cegueira, sai da minha mente, sai da minha mente, sai da minha mente, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Todo-Poderoso. Aleluia. Ouvimos a palavra de Deus. Na semana passada falamos que Deus ordenou a Moisés, livro de Êxodo 25, e disse: faça-me um tabernáculo, um santuário onde eu possa habitar no meio do povo. Deus fala com Moisés para fazer um santuário, um tabernáculo, que era para ele habitar no meio do povo. E nós vimos quando o tabernáculo foi levantado, a nuvem do Senhor desceu e habitou no meio de Israel. E de dia e de noite ele os conduzia. Nós vimos que aquela nuvem ficava ali e a noite era como fogo, de dia era como a nuvem. E a palavra de Deus dizia que quando a nuvem se levantava do tabernáculo, era tempo de o povo marchar e seguir a nuvem. Onde a nuvem parava, o povo também parava e acampava. E ficava ali até no dia em que a nuvem se levantasse outra vez e começasse a caminhar. Eles tinham que seguir a nuvem, seja de dia, seja de noite. Aleluia. E nós vimos que quando o povo entra em Canaã, na terra prometida, Davi teve o sonho de fazer um templo, um edifício fixo, porque o tabernáculo era feito de tendas. Eles carregavam sempre com eles e iam. E então Davi, quando já chegaram na terra prometida em Jerusalém, ele decidiu fazer o quê? Um templo. E ele recolheu as ofertas do povo para fazer o templo. Só que Deus disse: Davi, você não pode fazer o templo para mim, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue, você matou muita gente. Então quem fica encarregue de fazer o templo é o filho dele, Salomão. Salomão, depois de morrer Davi, ele era rei, fez o templo. E nós vimos que no dia que eles fizeram o templo levou o seu tempo. Alguns dizem levou 7 anos a construir o templo. Então, naquele dia de inauguração da consagração do templo, meteram-se os utensílios, porque no templo tinha os utensílios que ficavam ali. Nós vimos que na entrada, lá fora no quintal, no átrio, tinha bacia, tinha o altar de bronze que servia para fazer os sacrifícios. Mas em seguida, antes da porta, tinha aquela bacia que era da água de purificação. E ao entrar ali dentro, de um lado tinha os candelabros, do outro lado tinha a mesa onde ficavam os pães, os 12 pães. E mais à frente, antes do véu, isso no lugar santo, tinha a mesa do incensário. Então vimos que lá do outro lado da cortina tínhamos a arca do Senhor, onde por dentro havia as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e também havia ali um maná. E por cima tinha aquilo que chamava de propiciário, que era aquela tampa que tinha 2 querubins, que tinham as asas levantadas e faziam sombra. E é ali onde Deus falava com o sumo sacerdote quando entrava ali. Aleluia. E
E a nuvem do Senhor exatamente se dirigia para o lugar santíssimo, porque do outro lado da cortina era chamado o lugar santíssimo, o santo dos santos. Nós vimos também, aleluia, que quando foi edificado o templo, foi edificado da mesma maneira para que as coisas fizessem da mesma maneira. E no dia da consagração nós vimos que aquele povo deu muitos sacrifícios, incontáveis sacrifícios. Caíram vacas, caíram ovelhas, um número incontável durante todo o dia estava a sacrificar. Diante da arca, tinham metido todas as outras coisas, menos a arca. E depois dos sacrifícios, os sumos sacerdotes levaram e meteram a arca no lugar dele, no lugar dos santos, o santo dos santos. E quando eles saíam, a nuvem desceu, aleluia, e habitou no seu lugar. A Bíblia diz que houve tanta unção que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Todos caíram no chão, porque o Senhor tinha ocupado o seu lugar. E nós vimos que a palavra de Deus mais adiante diz que nós é que somos o templo do Espírito Santo. Porque aquele templo já não era, já não existe. Então nós é que somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Mas hoje estamos a ler aqui no livro de Jeremias que nos tempos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei dos caldeus, ele ataca Israel e leva Israel cativo, leva Israel para a terra da Babilônia como escravos. Aleluia. Mas uma coisa muito interessante e notável aqui é que o rei da Babilônia, quando entra em Israel para atacar Israel, ele ataca Israel, mas não leva seu povo. A palavra de Deus diz que ele destrói o templo do Senhor. Aleluia. Como você viu aqui, destruiu as colunas do templo, os muros ao redor, tudo ele destruiu. Queimou a casa do Senhor. Aleluia. E era sempre assim, quando se atacava Israel, destruía-se o templo. E ele não só destruiu o templo, como levou os utensílios que eram usados para adoração no templo. Aleluia. Ele levou os vasos de ouro, os candelabros, todo o bronze, todo o cobre, todo o ouro puro, tudo aquilo que eles usavam dentro do templo, ele levou consigo e foi embora. E levou o povo de Deus como cativo. Levou o povo de Israel, o Judá, para a Babilônia. Aleluia. Amém. E em Babilônia eles foram usados como escravos. Em Babilônia eles foram usados como a mão de obra de lá. Aleluia. Se você ler os Salmos, você há de sentir, portanto, a opressão que aquele povo tinha. Aleluia. Ele oprimiu o povo, ele castigou o povo. E ele destruiu o templo. Por que ele destrói o templo de Deus? Por que ele destrói, portanto, aquele santuário do Senhor? Por que não levou o povo, só foi e também destruiu o santuário? Aleluia. A primeira razão pela qual ele destrói o santuário de Deus é porque o templo de Israel é o símbolo de Israel. Aleluia. Não era possível separar Israel do templo. Israel era conhecido por causa do seu templo. Um templo magnífico. Um templo bonito. Um templo rico. Um templo com portas que até tinham enfeites de ouro. Aleluia. Aquele era um símbolo. Se você vê hoje Israel, a cidade de Israel, quando você vê, para quem conhece aquela cidade por ver muitas vezes nas fotos, não confunde Israel, porque
no lugar onde estava o templo, agora tem uma mesquita chamada Domo de Rocha. Aleluia. É um sítio que quando se fotografa em qualquer lado de Israel, aquele sítio vê-se. É onde estava o templo do Senhor, que foi destruído e depois construiu-se uma mesquita hoje. Aleluia. Portanto, aquele era um símbolo de Israel. Parado de qualquer lado, a pessoa via o templo. Aleluia. Porque é ali onde habitava o Senhor. É ali onde habitava o Todo-Poderoso. Então Israel tinha que ver o templo em qualquer sítio. É importante saber que Israel, para adorar, tinha que virar, olhar para o templo. Tinha que orar para a direção do templo. Pode estar na Judeia lá. Se a pessoa está na sinagoga e quer orar, tinha que virar-se para a direção do templo. Aleluia. É por isso que você apanha algumas seitas até hoje que dizem para vocês orarem, tem que virarem para o lado X. Mas isso fazia Israel por causa do templo. Então o templo de Israel era o símbolo de Israel. Sem o templo não há Israel. Aleluia. A outra coisa é que o templo era o centro da comunicação de Israel. Israel, quando quisesse falar com Deus, ia no templo. O sumo sacerdote ia lá. A nuvem descia. Naquela altura, no tabernáculo, Moisés, quando quisesse falar com o templo, ia se com Deus, ia se encontrar com Deus no tabernáculo. Ele entrava no tabernáculo, a nuvem ali, ele falava com Deus. Era o centro de comunicação. Aleluia. O centro de comunicação é a coisa mais importante. Para aqueles que estão nas guerras, sabem que sem comunicação a guerra está perdida. É por isso que nas tecnologias modernas de guerra, a primeira coisa que o inimigo ataca, os primeiros mísseis vão abater os radares, vão abater a televisão, a rádio, corta-se toda a comunicação. Destrói a comunicação do inimigo. Sem comunicação, você não sabe se o batalhão que está em Magude ainda está lá ou já foi destruído com o inimigo. Aquele batalhão lá não pode pedir reforços deste lado de cá. Aleluia. A comunicação é essencial. Então o templo era o centro da comunicação de Israel com Deus. Aleluia. O templo era o centro do arrependimento. Se alguém pecasse, se alguém fizesse alguma coisa, levava um animal, um cordeiro, e ia no templo e dava como sacrifício para pedir perdão. Aleluia. A pessoa tinha que ir no templo pedir perdão. Então tinha que levar aquele animal para lá, para pedir perdão, dar sacrifício. Por isso que ali estavam sempre os sacerdotes, todos os dias, à espera de quem quisesse pedir perdão a Deus. Portanto, a pessoa, para voltar-se a Deus, precisava do templo. O templo não só era isso, mas era o centro da adoração de Israel. De manhã dava-se um sacrifício de adoração, à tarde dava-se um sacrifício de adoração. Então o povo adorava ali. Chegava, ficava no átrio, cantavam-se os louvores, cantava-se a adoração a Deus e adorava-se a Deus no templo. Sem o templo não podia haver arrependimento. Sem o templo não podia haver adoração ao Senhor. Sem o templo não havia comunicação com Deus. Sem o templo, Israel tinha perdido o seu maior símbolo. Aleluia. Aquele templo era o centro da mobilização. Se houvesse uma informação, uma mobilização qualquer que tem que se fazer no meio do povo, tocava-se o chofar, toda a gente ia se encontrar no templo. E ali se falava, era como o nosso quarteirão. E ali chegava, se comunicava ao povo aquilo que tem que fazer. O templo de Israel. Então ali era o centro da mobilização. Ali não só era o centro. O templo representava o tesouro de Israel. A maior fortuna que Israel tinha estava no templo. Ouro puro.
estava ali no templo. Aquele era um tesouro. O templo tinha coisas valiosas. Não só porque serem feitas por causa do ouro, mas da maneira como elas apareceram, essas coisas. Aquele era um tesouro de Israel. Aleluia. O templo era o tesouro de Israel. E o templo era o centro da informação de Israel. Como você viu, foram até levados escribas, pessoas que faziam registros. E tudo isso se encontrava no templo. Se você quisesse alguma informação sobre Israel, tinha que ir no templo. É por isso que Nabucodonosor destrói o templo. Porque sabia que se você destruir o povo de Israel e deixar o templo, você não venceu Israel. Aleluia. Aleluia. Porque aqueles que restam irão lá no templo clamar pelo seu Deus, se comunicar com o seu Deus. Se você bate Israel ou destrói o templo, aquele povo ainda tem poder de se arrepender, de adorar a Deus e Deus agir. Aleluia. Você não teria feito nada. Então era importante destruir-se o quê? O templo. E eles destroem o templo. E não só destroem o templo, entenda muito bem isso, eu quero que você entenda isso muito bem. Eles não destruíram só o templo, mas também levaram de dentro do templo utensílios de adoração. Aleluia. Aleluia. Levaram o quê? Os objetos que usavam para adoração. As bacias, os vasos, os candelabros, tudo aquilo eles levaram com ele. Se tu abrires comigo no livro de Êxodo 35, você há de ver uma coisa. Aleluia. Êxodo 35, versículo 30. A palavra de Deus diz: Deus disse a Moisés, aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, em artifícios de pedra para engastar, e em artifícios de madeira para trabalhar em toda a obra esmeralda. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, e a ele, a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, imagem engenhosa, e da do bordador em paro azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra, inventando invenções. Aleluia. O que Deus faz? Ele diz a Moisés: faz-me um santuário. Aleluia. Entenda muito bem isso. Ele diz: faz-me um santuário, segundo o modelo que vou te mostrar na montanha. O santuário, eu disse na semana passada, era coisa que existia no céu, que existe. João viu no Apocalipse o santuário de Deus no céu, exatamente aquele que Moisés fez, onde Jesus estava sentado no trono. Então ele diz: o modelo é do céu. Eu vou te mostrar na montanha. Mostra Moisés uma visão, todos aqueles utensílios ali. Aleluia. E então não havia quem pudesse, alguém que tivesse sabedoria para fazer aquelas coisas, aqueles objetos. Era uma arte, tinha uma beleza única. E ele disse: eu vou chamar Bezalel e vou lhe pôr um espírito de sabedoria, de ciência e de arte. Ele chama duas pessoas e enche-lhes do seu Espírito Santo sabedoria, ciência e arte, para poderem fazer aquelas coisas, para poderem saber bordar, para trabalhar com ouro, com prata, com bronze. Aleluia. Aleluia. Para poder fazer aquelas coisas. E deu-lhes o Espírito para ensinar mais umas duas pessoas. Aleluia. Para lhes ajudarem na obra.
Então aquelas obras que estavam ali eram únicas. Aleluia. Não eram de comprar na Baixa. Não era de comprar no bazar de louças. Não era de comprar na aniversaria. Eram peças únicas, feitas exclusivamente para o templo. Aleluia. Portanto, eram peças únicas, exclusivas. E as pessoas que haviam feito essas peças já não existiam. Perdendo-se aquelas peças, não era possível substituir. Eram insubstituíveis. Aleluia. Se você vê como ele manda fazer o azeite da unção para a consagração dos sacerdotes, ele é de uma especiaria rara. E ele disse que ninguém mais terá autoridade de fazer o mesmo azeite. Aleluia. Era coisa única. Então, Nabucodonosor sabia que se levassem esses utensílios, tinham quebrado a adoração em Israel. Aleluia. Aleluia. Quem está a entender isso? Eu quero que você entenda. Quero que a gente ande juntos para você entender. Aleluia. Aleluia. Ele levando os utensílios, ele sabia que já não havia artista para fazer aquilo ali. Ele sabia que levando aqueles utensílios, ainda que reconstruíssem o templo, já não teriam os objetos de adoração. Porque eram coisas exclusivas. Eram coisas únicas. Então ele destrói o templo. Aleluia. Destrói o símbolo de Israel. O centro da adoração de Israel. O centro do arrependimento de Israel. Ele destrói. Ele destrói o tesouro. Centro de comunicação. Corta tudo. Israel fica sem comunicação com Deus. Israel fica sem poder se arrepender, sem poder adoração. Leva os instrumentos da adoração de Deus e vai embora para a Babilônia. E leva as pessoas importantes de Israel, vai com eles para lá. Aleluia. Deixou os mais pobres para servirem de cultivadores de vinhas, de videiras e de figueiras. Aleluia. E ele foi. E chegou ali, levou aqueles que ficavam diante do rei, matou. Em Ribiá. Matou. Destruiu. Acabou com Israel. Aleluia. Nós vimos que nós somos o templo de Deus. Aleluia. Nós somos Israel espiritual de Deus. Por que Satanás nos ataca? Aleluia. Por que Satanás ataca a igreja? Por que Satanás destrói ou destruiu a igreja? Porque ele sabe. Aleluia. Que nós somos o templo de Deus. Deus não age na terra sem a permissão da igreja. Aleluia. Deus depende da igreja na terra para agir. Amém? Deus depende da igreja na terra para agir. Então o diabo sabe que a igreja é o centro de comunicação com Deus. Só a igreja e somente a igreja é que tem permissão e autoridade de falar com Deus. Aleluia. Aleluia. E é importante cortar essa comunicação terra-céu, destruindo a igreja. Aleluia. Destruindo a igreja. Corta a comunicação com o céu. Corta o poder de Deus agir na terra. Destrói a igreja.
destrói a igreja? Sabe o diabo que na igreja é o centro do arrependimento do homem. Sem igreja não há salvação. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O ladrão, o assassino, sei lá quem for, vem de lá de fora, chega aqui, conhece Jesus e se arrepende. Se torna santo. Na igreja. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem precisa entender isso? Na igreja. Vem não sei quem, bêbado, sei lá quantos, vem se arrepende na igreja. É na igreja que vem ouvir falar de Jesus. É na igreja que o curandeiro vem se arrepender. É não sei aonde, mesmo o próprio crente, quando vai, peca lá fora, volta e se arrepende na igreja. Sempre para arrependimento. Então eu preciso destruir isso para que não haja mais arrependimento e salvação na terra. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Por que é que Satanás destrói a igreja? Entenda muito bem isso. Este é o centro de arrependimento da igreja, do povo. Por que o diabo destrói a igreja? Aleluia. Amém. Porque este é o lugar de adoração a Deus. Todos os outros sítios cantas, todos os outros sítios danças, todos os outros sítios de discoteca, de não sei o quê. Mas o sítio para adorar Deus é na igreja. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Estávamos aqui adorando durante todo este momento. Só na igreja é que se adora Deus. E então é importante para o diabo, é importante destruir a adoração. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Por que ela ataca a igreja? A igreja é o centro de informação. Você quer saber algo acerca dos céus? Você quer saber algo acerca da vida de Jesus Cristo? Você quer saber algo acerca do futuro do mundo, do passado do mundo? Igreja. Que vão te dizer de onde é que vem a pessoa? Por que vive? Por que morre? Onde vai? Aqui tem a informação aqui. Qualquer que quer saber alguma coisa do reino dos céus, igreja. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E o diabo o que é que faz? Destrói. Destrói a igreja. Eu quero que você entenda porque o Satanás destrói a igreja. É por causa disso. Para que não haja arrependimento na terra. Aleluia. Para que não haja arrependimento na igreja, na terra, no mundo. As pessoas não se arrependam. Vivam no pecado. Não há perdão de pecados. Para que não haja comunicação com Deus. Aleluia. Não há comunicação com Deus. Para que não haja adoração a Deus. Não se adora a Deus. Aleluia. E como é que o diabo faz isso? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Como é que o diabo destrói a igreja? Estamos na Babilônia. Então vamos voltar à Babilônia. Livro de Daniel. Eu quero que você entenda muito bem essa história. Muito interessante como o diabo trabalha, funciona. Washa Marisa, Washa Marisa, Messia. Livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler um pouco aqui. Aleluia. Amém. Como é que se destrói a igreja? Capítulo 1 de Daniel, versículo 3 em diante diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de
Israel e da linhagem real e dos nobres. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendimentos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou uma ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar adiante do rei, E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aleluia. Amém. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, Misael de Mechaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe concedesse não se contaminar. Aleluia. Veja o que Nabucodonosor faz. Ele destrói o templo, ele leva o povo para Babilônia. Mas ele sabe que no meio do povo há gente da família real. Ele sabe que no meio do povo há gente nobre, VIP, gente com dinheiro. Ele sabe que há pessoas instruídas que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus. Se há alguém que pode fazer uma revolta num sítio quando se ataca um país, as pessoas que podem fazer revolta são as pessoas da casa do rei. São os herdeiros do trono. Esses, a um dado momento, vão voltar a fazer a guerra. Aleluia. Amém. E então, o que Nabucodonosor diz? A Aspenaz, o seu eunuco, o seu capataz, diz: vai ao povo de Israel e traga-me algumas pessoas de boa aparência, bonitas, sem defeitos. Tanto pessoas que podem fazerem qualquer coisa, não tem defeito, podem serem soldados, podem serem tudo aquilo que dá para ser. Primeiro, tem que ser da família real. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Tem que ser de quê? Família real. Outro grupo, da família dos nobres, os ricos, aqueles que são VIPs, instruídos com toda a ciência, aleluia, e sabedoria, conhecedores. A maior sabedoria que o povo de Israel tinha era a palavra de Deus, era a lei. Então tinham que ter sabedoria, aleluia. Escuta bem, escuta isso aqui, o plano do rei Nabucodonosor. E eu virei lhes ensinar, aleluia, a língua dos caldeus. E ensine-lhes também o quê? A cultura dos caldeus. Aleluia. Amém. Pegue aqueles da família real, dos nobres, os que têm ciência, os que têm habilidade em viver no palácio e andar no palácio real, que entendem também a política, quem vive no palácio e conhece a política. Aqueles que têm toda a ciência e sabedoria, traga-os aqui, aleluia. Amém. E começa a lhes ensinar a língua dos caldeus. E também lhes ensina o quê? A cultura dos caldeus. E não só, determina uma porção, uma receita, aleluia, amém, das comidas do rei que ele comia e do vinho do rei, para alimentar a eles. Aleluia. Amém. Aleluia. O que ele está dizendo? Pegue aqueles israelitas com sabedoria, com capacidade, aqueles com ciência,
aqueles que conhecem todo aquele segredo, traz-lhes aqui e converte-os em babilônicos. Babiloniza a eles. Retire-lhes a Bíblia e dê-lhes outra literatura para ler. História dos caldeus, o pensamento, a filosofia dos caldeus. Ensina-lhes a língua e faz-lhes comer as comidas impuras de Babilônia, e eles se esquecerão de Israel. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Quem está entendendo isso aí? O colono, quando chegou aqui, aleluia, mudou coisas aqui. Mudou os nossos nomes. Já não nos chamamos daqueles nossos nomes de Yanquamani, sei lá que. Deu-nos nome de Maria, de José, de não sei que. Aleluia. Mudou até inclusive os apelidos. Família Ubisi passa a ser chamado Leite. Família Mapulango passa a ser chamado Madeira. Não sei que. Aleluia. Eu tive uma cédula que vinha nacionalidade portuguesa. Era a minha nacionalidade, essa, portuguesa. Então nós éramos chamados de assimilados. Aleluia. Éramos assimilados. Então havíamos nos esquecido de Moçambique. Nós considerávamos portugueses. É o que o rei da Babilônia estava fazendo. Aleluia. Onde é que a igreja entra nisso? Em como o Satanás destrói a igreja. Nós falamos que a igreja é o centro de comunicação com Deus. Deus trabalha com a igreja. Fala através, aqui na terra, através da igreja. É no centro de arrependimento aqui. Aleluia. Amém. Aqui. É onde as pessoas, o bandido vem, se arrepende, a prostituta, não sei o que, vem, se arrepende, o assassino, o curandeiro vem, se arrepende, conhece Deus. É o centro da adoração na igreja. Aleluia. Amém. Na igreja adora-se Deus. Só na igreja que se adora a Deus. Aleluia. Aqui é o centro da informação. Aqui é onde há perdão de pecados aqui. Sem igreja não há perdão de pecados. Sem igreja todo mundo vai para o inferno. Aleluia. O que Satanás faz para destruir a igreja? Retira-lhes a literatura, a Bíblia. Aleluia. E mete-lhes outras coisas. Primeiro, o pós-modernismo. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Vou dizer isso muito bem para ser entendido. Ashinyanwaka. Aleluia. Ihanya Kashinyanwaka. Aleluia. Ihanya Katingumbalete. Yeah. Aleluia. Pós-modernismo. A civilização pós-moderna, em que todos os tabus são retirados da cabeça do povo. Acá na Chaguína. Aleluia. Amém. Acá na Chaguína. Isso é coisa do passado. Já não funciona, não há tabu aqui. Falar do sexo, andar com roupa curta, isso é coisa de tabu, isso aí. Já está ultrapassado. Aleluia! Amém! Vamos na Chaguína, uma fama ou embunha, não tem problemas. Pós-modernismo. Aleluia! Amém! Essa é matéria para um outro dia. Vou falar acerca disto mais profundamente num outro dia. Aleluia! Amém. A relativização do pecado. Aleluia! A shijorro, depende. Aleluia! Amém. Depende do quini o yenchaini. Há coisa que pode ser pecado na igreja, mas lá fora não é pecado. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Vamos falar isso no outro sítio. Hoje é só um cheirinho disso aí. Pós-modernismo destrói a igreja. Porque Satanás sabe que se a igreja não é santa, não há comunicação com Deus. Deus é santo e não se junta com imundos.
Então nós somos modernos. Posso chegar na igreja e dançar, o que é que estava a me dizer ontem aí? Quadradinho na igreja. É moderna a igreja. Aleluia, pode dançar uma singitale na igreja. Já estamos noutros tempos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Leva dos melhores que é a igreja. Inculca isso. Mete isso na cabeça da igreja. Para destruir a igreja. Aleluia. Amém. Qual é a outra tática do diabo? A ciência. Aleluia. Amém. A psicologia. Você vê quase já em todo lado se ensina a psicologia e a filosofia nas escolas. Por quê? Porque a psicologia, a base... Eu tentei ler o Freud. Ele diz claramente que Deus não existe. Demônios não existem. Aleluia. Amém. As manifestações que acontecem nas igrejas não são causa de demônio, é uma questão psicológica. E ele tenta explicar isso psicologicamente. E isso são ensinados às crianças na escola e todo mundo para duvidar da existência de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É isso. A filosofia te ensina a questionar tudo. Não há verdades absolutas. Depende da maneira como você vê as coisas. Aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então, se você diz que é verdade que Deus existe, depende da maneira como eu olho as coisas. Acabou. Aleluia. Amém. Aleluia. A ciência ensina isso. Ensina a ciência a adorarmos os hospitais, a adorarmos o dinheiro, a confiar nas coisas materiais. E então o crente nunca é 100% crente. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque tem dúvidas. Cada psicologia e da filosofia que anda a meter na cabeça. Terceira coisa, a tecnologia. A televisão, a internet. Aleluia. Amém. Inculca outras culturas. Ele disse, vamos dizer o que? Outra cultura. Amém? Amém. Na nossa cultura, uma mulher a dar descoberta, Shaila. Mas na cultura que nos foi dado, está na moda. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Na minha cultura, falar do sexo com crianças, Shaila, na cultura que nos é dada, tem que ser assim, temos que ser abertos. Você tem que beijar a mamãe em frente das crianças. Eles têm que saber essas coisas. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Diga amém com poder. Amém. E o que é que ele usa? A televisão, a novela, para te inculcar outra cultura. Você assiste e acaba fazendo. Se ele quer fazer propaganda dos homossexuais, vai usar uma novela com homossexuais. E ali cria-se um debate de uma mãe que está quebrada, um pai que está quebrado porque o filho virou homossexual, mas depois há um debate, um ensino, e ele acaba se aceitando, abraçando o filho, a dizer que não, isto é normal, Deus quis assim. E isso, eles, aquela encenação toda, estão a ensinar você. Aleluia. Amém. Eles criam debate na televisão, vamos debater acerca da igualdade de gênero, vamos debater. Eles, quando debatem ali, estão a ensinar você que está sentado no sofá a ensinar, a assistir. E quando você sai dali, você tem ideias, mas eles têm razão. Sim, senhor, viu da maneira como falou? Não, isto é uma questão de genética, não, mas isto é uma questão mesmo, não sei o que. Tiraram da Bíblia. Estão a inculcar outra cultura em você. Facebook, aleluia, internet, WhatsApp, Twitter. Tudo isso são instrumentos que o diabo está usando para destruir
destruir o quê? A igreja. Aleluia. O uso da tecnologia. A religião. Aleluia. É engraçado que o diabo até usa a religião para destruir a igreja. A doutrina da prosperidade que se prega hoje. A igreja, aleluia, olha para o nosso redor. Não tem ricos. Sabe por quê? Porque o rico pensa que na igreja é para ele pedir bênçãos. E ele está abençoado o suficiente para ele fazer o que na igreja? Tem casa, tem carro, tem prédio, tem empresa, tem tudo. Por causa da doutrina de prosperidade. Toda hora na televisão tiram 24 horas de programa a falar em dar para você receber. Nunca falam de Jesus que salva, que morreu na cruz para levar as pessoas para o céu. Não falam do arrebatamento, viraram o evangelho para destruir a igreja. Aleluia. Amém. Então o rico diz: eu vou fazer o que eu tenho. Então aquele que tem Deus dele, o muçulmano, não sei o que diz, por que vou precisar de Jesus? Porque Jesus quer dinheiro. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Destruição do templo de Deus. A religião. A doutrina de cura e libertação. Venha levar chihuahua xixi hoje. Amanhã vem levar água que vem de Jerusalém. Depois de manhã vem levar uma vassoura para projetar os demônios que estão na tua casa. Todos os dias e toda hora a pessoa diz: vou fazer o que é na igreja. Eu não tenho demônios. Eu não estou doente. A religião. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. A adoração aos falsos apóstolos, aos falsos moimeres, a adoração a tudo isso vem destruir a igreja. E como é que está a igreja hoje? Sem poder. Os coxos já não levantam, andam. Aleluia. Amém. Os cegos já não abrem a vista. Cancro já não é curado na igreja. Os mortos já não ressuscitam. A igreja não tem poder, não tem comunicação com Deus, porque a igreja está imunda. A igreja está imunda. Nossas filhas, nossas esposas vão ali de mini saia, vão ali de calça. Aleluia. Já não se respeita o templo de Deus como sítio sagrado. Jovens vêm namorar aqui na igreja. Já não é um sítio sagrado. E as pessoas não entendem isso porque já foi desinculcada outra mentalidade com o diabo. O diabo lhes ensinou outra filosofia, outra cultura, outras coisas, outros princípios. E banalizamos Deus. Aleluia. Amém. Com os nossos princípios, modernarismos de tudo. Banalizamos Deus. Já não é o santuário de Deus. Ficou sinagoga do diabo. E Deus não está lá. Aleluia. Amém. Aleluia. Agora entende por que a igreja não tem poder. Entende por que o Satanás te faz essas coisas todas. Deu-te uma receita imunda. Aleluia. E o pior é porque a igreja gosta. A igreja faz o quê? Gosta da receita do rei. A igreja gosta. Ama. Dança uma guitarra na igreja. Nem sei que dança é isso. Me disseram que na igreja dança uma guitarra. Não aqui. Aleluia. Dança um quadradinho na igreja. Aleluia. Os louvores que existem na igreja. Você já entendeu os louvores na igreja hoje em dia? São viradas para o homem. Me abraça. Me faz não sei o quê. Me faz não... Tudo é virado para o homem. Me abençoa. Até cantam e choram
Me faz isso. Nunca exaltam o Senhor, tu és santo, tu és Deus, tu és todo-poderoso. Mas a palavra de Deus diz toda a honra e glória para Ele. Igreja destruída, desfocada, saiu do seu caminho. A igreja levou o caminho para lá e deixou o caminho para o céu. Satanás faz isso. Agora entende por que você veste dessa maneira? Por que você acha que ser um homem é ir ficar na baraca beber? Ter segunda esposa, terceira amante, quinta. Você agora entende. É para que você não seja adorador. Porque Deus não ouve os pecadores. É para você viver nos seus princípios, nos seus esquemas. Você vir à igreja, pensar em que você está a adorar a Deus quando Deus nem te olha. É por isso que você não tem poder. É por isso que você busca e Deus não diz sim, eis-me aqui. Satanás cortou a comunicação. É por isso que a igreja não tem poder para orar hoje e parar as brincadeiras que se fazem no calçadão. A igreja não tem poder para orar hoje e impedir o governo de legalizar o homossexualismo. A igreja não tem poder para fazer isso, mas antigamente tinha. Aleluia! Como é que nós vamos liderar o mundo? Como é que nós vamos dizer ao mundo sair da prostituição se nós prostituímos? Como? Como é que nós vamos ensinar decência, pudor? Vamos dizer vista-se bem se nós vestimos mal? Como é que a igreja vai ser a luz do mundo se está nas trevas? Faz exatamente o que o mundo faz e gosta. Como? Como é que nós vamos fazer isso? Diga-me lá, alguém pode me dizer? Como é que a gente faz isso? Porque Deus diz, vós sois a luz do mundo, nós somos o exemplo, os professores do mundo. Mas como é que nós vamos fazer? Se eu no meu setor do serviço, eu cobro para as pessoas terem direito àquilo que têm direito. Eu agravo na minha banca. Como é que eu vou dizer o mundo para ser melhor? É isso que o diabo quer. Aleluia! Que nós sejamos iguais com o mundo. Então a igreja não existe. Como é que eu vou dizer? Aquele pai que vai beber e volta de madrugada, chega, chuta na mulher e faz tudo. Se eu também faço a mesma coisa? A igreja faz a mesma coisa? Satanás prendeu a igreja de maneira que as pessoas não vão à igreja no domingo. E vão para lá com o relógio marcado, porque tem um programa para aquele domingo. Mesmo quando Deus disse, esse é o meu dia para me adorarem. O resto da semana fica assistindo novela. Colocar outros pensamentos. Como é que a igreja vai salvar o mundo se ela não está salva? Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Se quando dizem veste-se bem, traz uma saia comprida, fica ofendido. Como é que nós vamos mudar o mundo? E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. O mundo tem que confiar em nós. Aleluia. O mundo deve confiar em nós. Não nós copiarmos no mundo. Mas queremos valsa no nosso casamento. Queremos dançar tarraxinha. Zouk. Queremos isso, nós amamos a receita do rei. A impureza, a imoralidade sexual. Dançamos pança. Como é que nós vamos dizer aos outros, isso é imoral, não se faz? Agora quem encaminhar este povo? Porque Deus deu a responsabilidade à igreja. Encaminhe o mundo, sejam a luz do mundo, mostre o mundo que há um caminho melhor, uma vida melhor. E nós estamos a copiar neles. Aleluia. Veja o que Pedro diz aqui no livro de 1 de Pedro 1. Livro de 1 de Pedro 1.
capítulo 1. O fim da Bíblia, quase. 1 de Pedro. Ontem mesmo eu expulsei um casal ali, naquele tronco. O senhor mais velho, se calhar, comigo do que eu, com uma moça aí de uns 24 anos, estava sentado, eu disse: aqui é um sítio sagrado, aqui não se namora aqui. Vou namorar longe daqui. Este tronco está na igreja. Ali, viram estes que estavam aqui? Ali, expulsei. Que casa do Senhor, santo, sagrado, aqui, separado do mundo. Aleluia. Amém. Este sítio é sagrado. Nós temos que devolver Deus no seu lugar e a santidade ao templo do Senhor. Por isso que eu disse, aqui saia curta não entra, calça na mulher não entra. Rapaz, quando trança cabelo, aqui tem que desmanchar. Aqui não entra rapaz com um brinquinho na orelha. Aqui é casa de Deus. Sítio é sagrado para Deus. Foi consagrado, separado para o Senhor. Prostituição fora. Amém. Aleluia. Amém. Deus tem que estar no seu lugar, no seu território e comandar no seu território. Amém. Aleluia. Amém. Deus tem que estar no seu lugar. Tem que ser respeitado Deus. Casa dele, lugar dele. Foi sangue de Jesus que foi derramado na cruz para a salvação. Então temos que respeitar isso. Aleluia. Amém. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como filhos obedientes, não vos amoldais com as coisas que vocês faziam antigamente. Você não copia as mesmas coisas que você fazia antigamente. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Como santo, lavado com sangue, você que aceitou Jesus como Senhor Salvador, não volte a moldar-se, não volte a copiar as mesmas coisas que fazia antigamente. Você ia para a boate, já não vai. Ia para a discoteca, já não vai. Se embebedava, já não se embebeda. Fornicava, pare de fornicar. Amém. Porque você é santo. E aquele que nos chamou diz que ele é santo. E ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Aleluia. Amém. Sede santos, porque eu sou santo. Você quer Deus? Sabe, eu disse, igreja não é sítio para você procurar família. Se quer família, vai num grupo de stick. Aqui é para Deus. Aqui vem buscar Deus. Você vem conhecer Deus. Aqui você vem aprender a separação. Aleluia. Amém. Aqui, a casa de Deus. Aqui na porta do céu. Você sentiu quando nós orávamos? Quando nós estávamos ali a adorarmos a Deus, parecíamos estarmos a entrar lá. Porque o anjo do Senhor habita neste lugar. Aleluia. Amém. E no seu louvor. Aleluia. Sede santo, porque eu sou santo. E Hebreus 12, 14, eu não vou me cansar de dizer este versículo. Buscai a paz com todos e a santificação. Só santidade ninguém verá o Senhor. Você pode vir quantas vezes quiser na igreja. Sem santidade vai para o inferno. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. A igreja tem que voltar para o próprio dono. A igreja tem que voltar para Deus. Os santos do Senhor tem que ser a luz. Tem que te perguntar no teu serviço por que você se veste assim, não se veste assim. Dizerem porque eu não estou deste lado, estou deste. Amém. Aleluia. Amém. Você tem que ser capaz de fazer a diferença. Enquanto você ser igual a eles, Moisés disse: Senhor, se tu não vais conosco, como é que irão nos distinguir de entre os povos? Como saberão que nós somos um povo teu? Como é que sabem que você é cristão? Se quando chegam no serviço, vê a prostituta que acordou de manhã a voltar da rua da Araújo, está vestida da mesma maneira como você?
Agora diga-me lá qual é a diferença. Aleluia. Se quando os outros homens do mundo estão a conversar acerca das amantes, você também está a contar acerca da sua amante. Qual é a diferença? Agora diga-me lá quem é a luz. E o mundo observa isso e sabe disso, o mundo. O mundo sabe que eu não vou naquela igreja porque aquela igreja não presta, até o pastor bebe. O mundo sabe, é inteligente o mundo. Aleluia. Amém. Santifique a sua vida. Não se deixa moldar pela televisão, pela psicologia, pela filosofia, ou seja, pela comida que ele determinou. O rei. O rei comia porco, o rei comia águia, o rei comia tudo aquilo que o povo de Israel não comia. E ele disse, leva esta comida, vai dar a Daniel, a Michaca. E eles disseram, não, a gente não come. Aleluia. Amém. Disseram, nós vamos comer vegetais. Eles nem aceitaram nem comer frango dali. Disseram, nós vamos comer vegetais. Continua a ler um pouco mais embaixo a história de Daniel. Senão não vamos comer outra comida. E a palavra de Deus diz que passados 10 dias eram mais fortes do que aqueles que comiam aquelas comidas do rei. Aleluia. Amém. Eram mais fortes. E para além disso, Deus concedeu sabedoria a Daniel por ter negado comer a comida do rei. Deu-lhe sabedoria. Aleluia. Para interpretar sonhos. Grandes revelações da Bíblia acerca do arrebatamento vem do Daniel. Quando é que a igreja será sábia? Quando é que a igreja será forte? Quando não comer a comida do rei. Amém. Aleluia. Amém. Aí nós vamos orar a chover aqui. Cair chuva verdadeira, molhar toda a gente. Quando nós pararmos aqui, Deus olhar para nós, olhar santos. Olhar a sua igreja. Não é culpa do pastor, é tua culpa. De onde é que você estava ontem? Onde é que você estava ontem? O que é que você estava a fazer? Você está contaminando a igreja. E Deus não olha para a igreja. Aleluia. Por causa daquilo que você estava fazendo ontem e antes de ontem. Que você dizia, ninguém me vê, mas Deus vê. O que tem no seu telefone? Que tipo de mensagens são essas? Em número de quem é essa aí? Que tua esposa, teu marido não conhece. O que você assiste na internet? Aleluia. O que você assiste? Deus vê. Deus sabe. E você gosta. O que você escuta em casa? Eu admiro, eu falo com o crente, eu digo, você conhece a televisão Alfa Omega, nem sabe que existe. Como é que um crente não sabe que existe um canal de televisão evangélico? Porque só sabe que existe Eco TV, só sabe que existe, sei lá, todos aqueles canais que existem para esse. Aleluia. Amém. Conhece toda a novela da Globo, até põe uma antena parabólica para ter tudo 24 horas. Só novela. Depois quer poder na igreja. Quero que você não diz que essas coisas são dos tempos bíblicos, essas coisas já não acontecem. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem e hoje, não muda. Quem mudou somos nós. Vamos voltar para Deus para ver se o cego não abre a vista. Amém. Vamos voltar para Deus. Eu continuo a dizer, na sexta-feira eu disse, traga aquelas sainhas curtas aqui a gente queimar. Traga aquelas calças apertadas a gente aqui queimar. Dizer, eu estou me livrando disso. Venha aqui se consagrar em casamento para ver se Deus não deixa aqui. Aleluia. Amém. Nós amamos a comida do rei. Nós nos moldamos, nós copiamos a moda na novela. Quem é artista da novela? Prostituta. Prostituta, satanista. Leia as histórias dela, namorou com esse, namorou com aquele, namorou. Quer dizer, ela, em cada sítio onde passa, namora com alguém. Aleluia. Amém. E você copia isso. Você gosta disso, ama isso. Ensina os filhos e as filhas.
e se prostituem entre eles dentro da casa, filho dorme com a irmã. E a palavra de Deus disse: sede santos, porque aquele que vos chamou disse: eu sou santo. Livro de Tessalonicenses diz que ele não nos chamou para imundície, mas para santificação. Nós fomos chamados para sermos lavados, reconstruídos, trabalhados de novo. Isso é que se chama novo nascimento. Tirar a impureza de lá de fora. Tua rádio tocar gospel, tua televisão sair gospel, tua internet só gospel. Amar as coisas dos céus. Aleluia. Santidade no vestir, santidade no andar, santidade no falar. É isso que Deus quer. Depois Jesus vem, te arrebata, vai para o céu, vai viver uma vida eterna. Aleluia. Eu tenho dificuldade às vezes. Eu digo, homens, eu tenho dificuldade convosco. Você nunca se pergunta: a mulher vai para onde com essa roupa? Porque a primeira traição que a mulher faz é mostrar a corpo que pertence a ti a outro homem. Você nunca pergunta, nunca questiona. Aleluia. Nunca questionou, nunca. Por que você se veste assim, vai para o serviço? Você vai comigo. E o homem que está lá, o diretor que está lá, sei lá, o colega que está lá, não sei o quê. O que acha das suas coisas quando senta, veste todas essas partes aqui? Cobiça, conquista e apanha. Eu não sei se vocês gostam de compartilhar. Eu não. Graças a Deus eu não. Estou dizendo a sério. Nem estou a brincar. Eu não, porque eu sei. Eu estive naquela vida. Ninguém pode me ensinar a vida do mundo. Eu fui professor deste mundo. Eu sei, eu falo aquilo que tenho experiência. Mulher que anda nua é para todo homem. A mim ninguém me aldraba. Falo com autoridade porque sei e vivi. Por isso que eu gosto daquela música. Guarda Marissa. Aleluia. Sei de onde ele me tirou. E as minhas obras. Questione, por favor. Por que está mostrando o corpo que é meu? A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher. Já não tem mais autoridade sobre o seu corpo. Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Amém. Jesus está a voltar, vem buscar a sua igreja. Não quer igreja moderna, quer igreja antiga. A primeira. Aleluia. Amém. Aquela que Jesus deixou, quer essa igreja. Não quer a moderna. Não quer aquela igreja que entra às 7h30, sai às 8h30. Não quer. Ele quer a igreja que lhe adora. Quer a igreja que lhe conheça ele como o único Deus suficiente e Salvador. Quer a igreja que aceita que a Bíblia é a única autoridade na igreja. Não é o livro do Calvino, não é o livro de não sei quem, do padre fulano, não é o livro do profeta fulano. É o livro sagrado que ele deixou. Única autoridade. Quer essa igreja. Igreja da cruz suja com sangue. Não a igreja, aquela cruz que se põe aqui no fio. Aquela igreja. Aquela cruz suja de sangue. Igreja arrependida. Igreja, não aquela igreja que veio fazer uma comunidade de família aqui para quando mora alguém, não. Quer aquela igreja que se congrega para lhe adorar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Essa igreja. Seja essa igreja. Seja a igreja. A palavra de Deus no livro de Hebreus 6:26 diz que se nós continuarmos a pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifícios para os pecados. Já não resta. Senão uma expectação horrível do fogo de juízo que arde lá com enxofre. Já não resta sacrifício. Se você sair daqui e vai pecar, não resta mais sacrifício do pecado. Salve-se. Receba Jesus. Deixa o mundo lá fora. Vire-se para Deus. Se arrependa. Diga: Senhor, eu quero você. Porque eu quero viver a vida eterna. Eu quero os céus. Essa é a mensagem de hoje. Arrependa-se. Ser salvo. Aleluia. Arrepende-se. Igreja é para isso.
é para você se arrepender. Centro de comunicação com Deus. Aleluia. Centro de encontro com Deus. O novo Éden, o paraíso do Senhor é a igreja. Fica de pé comigo. Aleluia. Busque Jesus Cristo. Busque ser salvo. Aleluia. Quanto grupo de louvor, então aqui um louvor, uma adoração. Busque Jesus. Se aproxime dele. Arrependa-se dos seus pecados. Por favor, mude o seu guarda-fato. Mude a sua forma de viver. Aleluia. Queremos nos aproximar de Deus, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis. Satanás te ataca porque sabe que você é um potencial. Ele sabe, Satanás, que se você se santificar e aceitar Jesus, já tem um pregador do Evangelho. Tem alguém que irá andar por aí e salvar pessoas. Satanás sabe que se você se converter e aceitar Jesus, mais de um soldado para Cristo existe. Por isso que ele não quer. Mas se você se converter e aceitar Jesus, você é um pregador. Você é um pastor. Ele te apanhar aí, você dizer que até já tem uma igreja que eu implantei. E eu vou glorificar a Deus por você. Ele te apanhar aí nas fileiras, combatendo ao lado de Jesus, soldado de Jesus, pregador da palavra de Jesus. Vou te apanhar aí eu. Aleluia. A profetizar, a falar das boas novas. Porque é para isso que Deus te levantou. E o Satanás vai te prender com as coisas do mundo. Separe-se do mundo. Siga Jesus. Vamos adorar. Enquanto estamos adorando, busca Jesus. Arrependa-se. Busque Jesus. Busque Jesus. Busque o Salvador.
Pai, perdoa os meus pecados. Pai, eu quero uma nova vida. Eu quero mudar, Senhor. Diga, Pai, receba-me de novo, Pai. Transforma a minha vida. Diga, Senhor, Pai, opera na minha vida. Tu és Deus. Diga, santifica a minha vida. Pai, eu quero ser santo. O Senhor disse: serem santos. Papai, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser pessoa de Deus. Papai, eu quero andar segundo o seu caminho. Fale com Deus. 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 Abre a sua boca. Não tenha vergonha. Confesse os seus pecados. Diga: Senhor, me ajuda a mudar. Diga: Senhor, me ajuda a ser nova criatura. Diga: Senhor, me ajuda a ser nova criatura. Diga: Senhor, ajuda-me a mudar, a ser nova pessoa. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Papai, Tu és todo poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores. Nos rendemos diante de Ti, ó Todo-Poderoso. Nos rendemos diante de Ti, ó Senhor dos Senhores. Nos rendemos diante de Ti, ó Rei dos Reis. Papai, no nome de Cristo Jesus, nos rendemos diante de Ti, ó Todo-Poderoso. Papai, transforma as nossas vidas. Papai, transforma o nosso ser. Papai, opera na nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Papai, Tu és Deus, és poderoso. Papai, Tu és o Senhor dos Senhores. No nome de Cristo Jesus. Cura a sua igreja. Transforma a sua igreja. No nome de Cristo Jesus, papai. Tira a impureza no nosso meio. Tira, Pai, o que não presta no nosso meio. No nome de Cristo Jesus. Papai, Tu és poderoso, Senhor. Oh, Jeová, venha, Pai, no nome de Cristo Jesus. Consagra mais uma vez a sua igreja, Pai. Constrói mais uma vez o seu altar na sua igreja. No nome de Cristo Jesus. Papai, Tu és Deus, Tu és poderoso. Papai, Tu és poderoso no nome de Jesus. Oramos agora, pedimos, ó Deus, transforma-nos, Pai. Transforma-nos, nosso Senhor. Transforma-nos, Todo-Poderoso. No nome de Jesus. Papai, Tu és fiel. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aquele que gostaria de se arrepender, levante as mãos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não faço o que é justo. Eu não faço o que o Senhor gosta. Mas agora me arrependo. Pai, eu quero mudar a partir de hoje. Ser uma nova criatura. Andar nos seus caminhos. Diga: Espírito Santo, guia-me. Dê-me forças para eu mudar e ser nova pessoa. No nome de Jesus. Senhor Deus da graça, Pai, eu te peço, sela com o seu poder, com o seu Espírito Santo. Opere na vida de cada pessoa aqui, Pai. No nome de Cristo Jesus. Papai, consagra esta pessoa, Pai, para ser o teu templo. No nome de Cristo Jesus. Faça um trono nos nossos corações.
Faça um trono, Pai, e habite, Senhor, no nome de Jesus, pois Tu és Deus fiel, Tu és Deus poderoso, Tu és o Senhor dos Senhores. Opera, Pai, nas nossas vidas, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Todo-Poderoso. Aleluia. Podemos sentar. Vamos abrir continuamente no 1 de Pedro, onde nós estávamos. Aleluia. Primeira de Pedro, capítulo 1. Continuando lendo, ela diz, versículo 16: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Nós fomos comprados não com ouro e prata, não com a pregação da prosperidade, não com a promessa de você abrir uma empresa, ficar rico. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Aleluia. Amém. Nós fomos comprados com o sacrifício na cruz. Livro de Isaías, capítulo 52, diz o seguinte: Jesus nos compra na cruz. Não foi sorrindo. Aleluia. Isaías 52, versículo 14 diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a qualquer dos outros filhos de Deus. Aleluia. Como pasmaram muitos à vista de Jesus na cruz. Aleluia. A sua figura estava desfeita. Ele estava desfigurado e tal jeito que as pessoas tinham até medo de olhar para ele. Uma coroa de espinhas na cabeça, costas rasgadas, pregos, furado, insultado e humilhado. Filho de Deus, estava a comprar você e eu. Aleluia. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. Você foi comprado por um preço caro. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Sua salvação custou muito dinheiro. É de um valor inestimável. Não brinque com a sua salvação. Jesus ficou ferido, ficou humilhado, cuspiram-lhe na cara, para você ser salvo. Foi tanto sacrifício. Então não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação. Custou muito caro. É por isso que o padrão standard, a exigência para entrar no céu também é muito alto. Por isso que ele diz: aquele que ama mais ao pai e à mãe do que a mim não serve. Aquele que ama mais o amigo do que a mim não serve. Aquele que ama mais o emprego dele do que a mim não serve. Aquele que ama mais, sei lá, a sua família do que a mim não me serve. Aquele que ama mais o negócio dele do que a mim não me serve. Aquele que ama... Ele não quer nada acima dele. Esse é o padrão. Esse é o traço que ele pôs. Só vai para o céu aquele que me ama acima de todas as coisas. Aleluia. Esse é o limite que ele pôs. A seleção dele é assim. Começa aí.
Você me ama acima de tudo, venha. Você, não, ama mais, não sei o que. Então fica. Não serve para mim. Porque custou caro, irmãos. Nunca alguém te cuspiu na cara. Pode ter te dado bofetada, mas nunca vai na cara. Nunca ninguém fez isso na sua vida. Mas Jesus fizeram isso para comprar a mim e comprar você. Não porque eu tinha culpa, não tinha provocado ninguém, não tinha feito, não tinha levado coisa de ninguém. Estava a salvar você e eu. Então, se nós não podemos compensar por um amor a Ele, também não pode fazer nada. Já fez muito. Aleluia. Capítulo 5, versículo 3 diz, capítulo 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentar nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído, a palavra de Deus diz, ele foi moído. Aleluia. Pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Agora por que continuamos a pecar? Aleluia. Por que continuamos fazendo isso? Dormindo na baraca? Por que nós continuamos fazendo isso? Traindo as nossas esposas? Por que nós fazemos isso? Veja o sofrimento que Jesus passou para que nós saíssemos disso aí. Para que nós tivéssemos uma vida eterna. Aleluia. Estava tão desfigurado que as pessoas já tinham medo de olhar para ele. Era desprezado no meio dos homens. Ele é o rei dos reis, o dono do trono, desceu, veio na terra, se humilhou, se fez igual ao servo, morreu na cruz, para resgatar os irmãos. Por que nós fazemos isso? Aleluia. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Aleluia. Versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não pediu perdão. Não disse já chega, já calou-se. Bateram como queriam, zombaram como queriam, chutavam como queriam, e como bacelas fizeram-lhe carregar a cruz. Ele não abriu a boca. Não disse nada. Não insultou ninguém. Não acusou ninguém. Não pediu perdão. Quando estava na cruz chorando foi quando abriu a boca. Disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Estava a pedir perdão por nós. Estava a interceder por nós. Perdoa-os, não sabem o que fazem. Nós muitas vezes olhamos para essa palavra e dirigimos para aqueles que estavam pregando a cruz a Ele. Mas Ele estava a falar por todo mundo. Porque aqueles todos representavam a nós. Representavam o mundo. Castigando o Salvador. Rejeitando o Salvador. E Ele estava a dizer: perdoa-os, não sabem o que fazem. Não sabem por que se prostituem. Não sabem por que se embebedam. Não sabem por que vão ao curandeiro. Não sabem por que fazem todas as... Perdoa-os, Pai. Foi a palavra dele. Mas quanto aos maus tratos, ele não abriu a boca, não falou nada. Carregou a sua cruz para a sua salvação, para que você tenha vida eterna, para que você vá para o paraíso, viver eternamente. Então não faça isso com ele. Nem faz isso consigo mesmo. Você vai perder mesmo a salvação por causa de uma sainha. Você vai perder os céus por causa de uma garrafa de cerveja. Você vai perder uma eternidade na glória por causa das coisas da terra. Aleluia.
No livro de 1 de Coríntios ele diz o seguinte, capítulo 11. Capítulo 11 de 1 de Coríntios, versículo 23. A palavra dele diz: porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado por corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se a si mesmo. Queremos tomar a ceia do Senhor. O pão que nós partimos, o cálice que nós tomamos, representa Jesus. Quando nós comemos o pão, quando nós tomamos do cálice, nós estamos a partilhar com Jesus os sofrimentos na cruz. Nós estamos a fazer um com Ele na cruz. Aleluia. Nós estamos a participar da cruz. Então a palavra diz que examine essa pessoa antes de participar. Porque se na verdade você não é um com Cristo, você está a tomar e está a comer para a sua própria condenação. Está a se condenar por quê? Porque não discerniu o corpo e o sangue. Não deu o devido valor. Banalizou. Aleluia. Fez de contas que isto é qualquer outra coisa que não presta. Qualquer um pode tomar. Então ele está dizendo: examine-se a si mesmo, para que não seja condenado. Estamos na graça, mas a condenação é maior. Deus é o mesmo, severo. Aleluia. Santo. Então esta tarde ou esta manhã vamos tomar da ceia do Senhor. Aleluia. Examine-se a si mesmo. Eu não vou dizer você não toma a ceia. Estou dizendo que examine-se a si mesmo. Se és digno ou não. Aleluia. Se és digno ou não de tomar a ceia do Senhor. Faça o seu julgamento, para que não tome para a sua condenação. Vamos ficar de pé.
Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos tomar do cálice. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus. Sangue poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo. Corpo partido por nós para a salvação. Pai, obrigado por esse sacrifício no nome de Cristo Jesus. Pai, dizemos obrigado por nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por essa salvação. Pai, hoje partilhamos a morte de Jesus. Se não fosse por Ele, Pai, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos salvos. Papai, fortifique-nos, Pai, para que continuemos no seu caminho, para que continuemos te buscando, para que a glória resplandeça na nossa vida. Muito obrigado, Todo-Poderoso. É no nome de Cristo Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Vamos levar o coro 122 de Mala Mala. Bye.
Aleluia.